junto a Deus caminharei, na sua mão descansarei. Vou esta prece humilde orar, que Ele possa ao meu lado estar. Nem mesmo a morte assustará, não há temor se Ele perto está. No meio de perigo, eu sei que está comigo. Ele me vem socorrer, se a fé manter, por onde quer que eu percorrer. Bem junto a Deus me levará. Se eu lhe falar, entenderá. E quando estou a orar, eu sei que Ele ouve o meu suplicar. Se eu ando nos caminhos seus, nunca sós eu andarei, pois eu Um abençoado domingo a todos, meus irmãos. Voltamos com os nossos estudos. Graças ao bom Deus, temos essa condição agora. Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao verso 20. As Escrituras, elas dizem assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de nossos sacrifícios, diz o Senhor? De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a invocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão,
Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor dos Exércitos, Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, grande desafio viveu o Senhor. O profeta Isaías e os outros profetas no passado que foram porta-vozes do teu querer, da tua vontade, e foram aqueles que trouxeram uma mensagem de esperança aos fiéis e de juízo àqueles que se tornaram rebeldes à tua palavra, à tua vontade, ao Senhor. Ó Deus, nos dê visão alargada também da tua vontade e que olhemos, Senhor, dia a dia para a nossa vida e nos reavaliemos constantemente, Senhor, segundo o teu querer, Pai. Nos ilumine no estudo da tua verdade nesta manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus e já voltamos para continuar o nosso estudo.
Aula 8, meus irmãos, um convite à adoração. Meus irmãos, o culto ao nosso Deus tem sido mudado de uma maneira muito intensa dentro do nosso tempo, dentro da nossa época, e tem acontecido debaixo da influência da nossa cultura, dessa cultura da diversão, dessa cultura do entretenimento. E isso não é algo tão novo. Isso já tem sido notado através do caminhar histórico, através da história. As escrituras, elas nos mostram que muitas e muitas vezes o povo de Israel, o povo de Deus, tentou e realizou mudanças na sua forma de cultuar ao nosso Deus. E isso tudo aconteceu como uma adaptação às culturas dos povos que estavam envoltos, aqueles povos que nós chamamos de povos pagãos ou povos não religiosos segundo Deus, povos não cristãos. Nós vamos ver alguns fundamentos, meus irmãos, para a adoração dentro do que as Escrituras vêm nos apresentar. O profeta Isaías, ele profetiza aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus. E foi um período delicado, um período em que a monarquia ela estava dividida dentro do estado de Israel e o estado de Judá. Nós tínhamos o Reino Unido, que foi unido quando do início da monarquia, sob Saul, Davi e Salomão, e depois de Salomão o reino se divide. 10 tribos ficaram ao sul e 2 ao norte. E desta forma nós tivemos o Estado de Israel estabelecido, o Estado de Judá, o Estado de Israel com a sua capital em Samaria e o Estado de Judá com a sua capital em Jerusalém. E sucederam-se reis e reis dentro desses dois estados. E esses reis, em sua grande maioria, fizeram o que era mal perante o Senhor. Essa é a expressão que as Escrituras usam para identificar e qualificar a ação desses reis. Isaías ele está profetizando agora no Reino do Norte e nós observamos a vida como ela estava acontecendo. O Reino do Norte, tanto quanto o Reino do Sul em muitos momentos, ele estava totalmente voltado nesse tempo a uma forma muito pessoal, muito própria de relação com Deus. A palavra de Deus ela estava colocada à parte. Deus levanta o profeta Isaías. O Isaías ele é perseguido pelo tipo de mensagem que pregava, porque não era uma mensagem popular e uma mensagem que afrontava ao povo de maneira extremamente direta. Então, nós olhando para as Escrituras, um primeiro aspecto que nos chama a atenção é olharmos no que diz respeito à adoração ao próprio Deus dentro do que as Escrituras nos apresentam. Primeiro, é bom nós observarmos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então nós vemos que, como eu disse, os dias em que o profeta Isaías se fez presente em meio ao povo foram dias difíceis. Isaías ele profetiza sobre os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis no reino do norte, no reino do sul, sob a liderança, né, desses reis ali em Judá. Vejam, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém,
nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A mensagem desse profeta, não há dúvida alguma, foi uma mensagem, segundo as Escrituras, que veio diretamente do Deus Todo-Poderoso. Vejam o verso de número 2 do texto do profeta Isaías, no capítulo 1. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Palavra vinda direto do Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Meus irmãos, a mensagem de Isaías, ela começa convocando o povo. Ela chama o povo a ouvir a mensagem. Ouvi a palavra do Senhor. Né? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Deus, ele, de certa forma, ele instala uma sessão de julgamento contra o seu povo, nas palavras que nós temos aqui. O tribunal celestial ele é convocado e Deus determina que essas pessoas ouvissem a sua voz. E ele convoca, meus irmãos, testemunhas para ouvirem a acusação de juízo dele contra o povo de Israel. E é interessante que ele invoca toda a sua criação. Ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Meus irmãos, segundo o que Moisés estabelece como lei, tudo inspirado por Deus, Deus ele invocou toda a criação para que fosse testemunha contra a nação de Israel, contra o povo de Judá. Ouvi, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A própria criação é tomada pelo Senhor como testemunha do seu ato de direção, de cuidado, de governo e também de juízo. Verso 1 de Deuteronômio 32. Inclinai ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Miqueias 6,2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O início do livro do profeta Isaías, ele vai revelar, meus irmãos, a base para a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele revela, ele mostra como é que a adoração deve ser e onde ela está embasada. E aqui está, Deus, o nosso Deus, é o Senhor da aliança. A base para a adoração, ela não está na maneira como queremos, gostamos ou preferimos adorar ao Senhor. Mas isso se fundamenta na aliança contraída entre Deus e nós. Deus firma uma aliança com a humanidade, com o seu povo, né? Particularmente aqui. E essa aliança é a base para o culto ao nosso Deus, é a base para a adoração. Então nós temos que prestar atenção às palavras ditas pelo próprio Deus, a sua palavra, e guardar essa palavra na mente e no coração, como as Escrituras têm nos instruído, porque ali está, meus irmãos, o fundamento da nossa verdadeira, autêntica e única adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio 6, 4, 5 e 6. Aquele conhecido texto que muitos têm tomado por base para pensarmos em educação cristã. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não há dúvida alguma
que da percepção piedosa das escrituras sagradas, da palavra de Deus, da revelação de Deus, vai resultar também um culto que seja adequado a nós, adoradores, como nós precisamos oferecê-lo a Deus. Vai ser um culto piedoso. Vai ser um culto, meus irmãos, como Deus quer que nós o ofereçamos. Nos dias do profeta Isaías, as coisas não estavam desse jeito. Elas estavam bem diferentes. Vejam a palavra de Deus. Diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. De que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eles estavam tratando Deus como um qualquer, meus irmãos. E isso é indevido. Deus não admite e não aceita isso. Por isso, o culto que eles estavam prestando ao Senhor não era um culto aceito por Ele. Eles estavam seguindo as tendências, podemos usar essa expressão, do seu tempo e da sua época. Assim, essa era a maneira como os povos em volta de Israel viviam. Sem dúvida alguma, podemos dizer, essa era a maneira do seu tempo viver relação com as divindades. E eles tomaram isso para si. Eles se afastaram do pacto de Deus e, afastando-se do pacto de Deus, afastaram-se do próprio Deus. Por isso eles são chamados de povo de Gomorra. Lembramos de Sodoma e Gomorra, a perversão daquelas cidades. Vemos o juízo de Deus sobre ela, e Deus diz que eles estão pervertidos de forma semelhante. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Gomorra, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós príncipes de Gomorra. Eles não conseguiam entender, meus irmãos, que Deus era um Deus santo. Ele é o santo de Israel, e que na particularidade dele, a grandeza dele tem que inspirar em nós nada mais, nada menos do que um profundo temor. Deus continua sendo tratado em nosso tempo. E em muitos meios, como um Deus qualquer, como um par, como um igual, como um semelhante. Isaías, durante o seu escrito, ele insiste em mostrar o caráter santo de Deus. São vários os textos que nós encontramos dentro das Escrituras, dentro do livro escrito pelo profeta Isaías. Verso 19 do capítulo 5, e dizem: apresse-se, Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejas, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. 45:11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Queres acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Meus irmãos, Deus, ele é o Santo de Israel. Mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Ele é chamado de o Santo de Jacó, o Santo. 40, verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Comparar Deus com quem? Para dizermos ser ele igual. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso Rei. 43:15. Meus irmãos, Deus é, afinal de contas, quem comunica a nós, revela a nós, diz a nós como deve ser o padrão de vida e de adoração que nós devemos ter. Nós devemos, meus irmãos, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, já que Ele
é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de todos os deuses, com aspas aqui, D minúsculo. A primeira acusação que nós encontramos, meus irmãos, no texto que nós lemos, é uma acusação de denúncia. Denúncia pela rebeldia do povo, denúncia pela maneira como estavam tratando o próprio Deus, denúncia pelo pouco valor que estavam dando àquilo que Deus valoriza muito. E dessa forma, meus irmãos, Deus acusa-os. E Deus, logo a seguir, mostra que o culto ele não era aceito. Meus irmãos, existem duas formas de fazer. Primeiro, aquela que nós não devemos fazer. Todos nós somos inclinados, meus irmãos, à vida religiosa. E nós achamos, entendemos que podemos resolver todas as coisas por meio de uma reuniãozinha de oração, ou de uma reunião de oração, ou de momentos de culto. Achamos que tudo se resolve ali. São práticas bíblicas, meus irmãos, que não podem ser desprezadas absolutamente, a oração e a adoração. Mas nós precisamos olhar com mais profundidade para a base desses atos que nós cometemos, que nós realizamos com tanta frequência. Nós devemos olhar com os olhos de Deus sobre o seu povo. Porque não basta, meus irmãos, temos muitas atividades, temos muitos cultos, muitas reuniões de oração. Porque Deus, Ele quer, com certeza, a obediência de coração, ao invés dos sacrifícios de animais que eram oferecidos a Ele por hábito ou por tradição. Era o que o povo estava fazendo, eles acostumaram, se habituaram a fazer aquilo, estavam caminhando dentro do que fora o hábito deles. Deus, Ele quer, antes de todas as coisas, obediência de coração. E que esses sacrifícios oferecidos sejam simplesmente resultado do coração, resultado da vida. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Não são os sacrifícios em si, os atos em si, que alegram o coração de Deus, mas o que brota do coração, sim. Esse brotar do coração é o que alegra de fato o Senhor. Miqueias 6, 6, 7 e 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, Deus quer a maneira de andarmos com Ele, e não simplesmente a prática mecânica acostumada de adoração ou de atos religiosos que nós temos. Mateus diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir
aquelas. Deus não tolera, meus irmãos, a prática religiosa hipócrita de um povo infiel e desobediente. Ele não tolera isso de forma nenhuma. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Por meio de Amós, meus irmãos, o profeta, a mesma rejeição, a hipocrisia do povo foi comunicada. Vejam, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Deus sempre esteve mais interessado na atitude do nosso coração, na nossa atitude espiritual em relação a Ele, do que nos sacrifícios em si, porque os sacrifícios apontam para algo maior. E o sacrifício sem o coração não vale nada, meus irmãos. O estrépito de nossos cânticos não agrada a Deus se não houver amor. Meus irmãos, a emotividade, o entusiasmo dos nossos cânticos sem amor, eles não agradam a Deus de forma nenhuma. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas iras. Assim não, mas assim sim. Isaías analisa o ponto central da acusação de Deus contra o povo. E qual era? A corrupção do sistema legal de Jerusalém e sua injustiça social. O povo estava vivendo de maneira injusta, o sistema de leis estava completamente deteriorado, e Deus então chama a atenção para isso. Deus os exorta dentro dessa situação. Vejam, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Restituir-te-ei os teus prejuízos, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. A preocupação, meus irmãos, com as pessoas que estavam passando necessidade, ela não poderia ser desprezada, e da mesma forma hoje. E nós temos que tomar cuidado com outro aspecto. Nós não podemos absolutamente imaginar que esse ato ele seja justificador diante de Deus. Nós não podemos confundir esse ato de caridade com a fé salvadora. Mesmo, meus irmãos, porque esses atos eles são resultados de uma fé viva na pessoa de Cristo Jesus. Se é dessa forma, não há dúvida alguma que é uma demonstração de espiritualidade que seja verdadeira. Não há absolutamente nem nada a se pensar em sentido contrário, se brotar do ponto certo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, cubras e não te escondas dos teus semblantes? A injustiça social tinha reinado dentro do Reino do Norte, dentro do Reino do Sul, tinha sido dessa forma. E Deus chama a atenção para uma mudança nesse quadro. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Conhecer a Deus, meus irmãos, não é conhecer textos bíblicos, mas é saber do coração do Deus Todo-Poderoso. Aí sim o Senhor
vai receber a nossa adoração. Deus vai se manifestar desta forma por meio do profeta Amós. Vejam, antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiros perenes. A prática da justiça pelo Filho de Deus, pelo crente em Cristo Jesus, deve ser uma realidade constante, não apenas um ato de alguns minutos, alguns momentos, alguma circunstância. Se for assim, não pense, não imagine que Deus vai aceitar. Se é desta forma, a prática da justiça, um coração não dividido, um coração não dúbio, não duplo, não particionado, Deus então com certeza ele vai aceitar a nossa adoração. E o caminho que temos para trilhar de volta a nossa relação com Deus, para que Ele aceite a nossa adoração como precisa e haja adoração verdadeira em nossas vidas, começa com o arrependimento. Judá tinha injustiça, indiferença com relação às pessoas mais que passavam necessidade. Era um povo que demonstrava com muita facilidade atos de hipocrisia. Um povo que estava acomodado aos padrões da sua própria época. Apesar, meus irmãos, dessa condição, o perdão ele traria a aceitação de Deus novamente e ia desviar a ira de Deus sobre o povo, pelo menos em parte isso aconteceria. Vejam o convite de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como não tem pecado tão pequeno que não mereça de Deus a condenação, também não existe um pecado tão grande, que possa continuar trazendo condenação na vida daquele que está arrependido. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Deus é rico em perdoar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O Deus, meus irmãos, que adoramos, é um Deus que precisa, sem dúvida alguma, ser conhecido pelo que Ele é. O Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não abre mão da sua glória em momento nenhum, meus irmãos. Nós não somos semelhantes a Ele, não somos pares, não somos iguais. E nós nunca seremos, meus irmãos, um igual ao Deus Todo-Poderoso. Nunca. Ele, somente Ele, é o Deus eterno. Os atributos dele vão torná-lo distinto de tudo que ele criou e vão torná-lo único. Os atributos são os valores que caracterizam a Deus. Deus é um ser espiritual, né? Ele é um Deus que quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele é espírito. Ele é um ser independente, meus irmãos. Deus, ele é independente em si mesmo. Ele não depende de nada e de ninguém para ser suficiente em si mesmo. Ele tem independência absoluta e total. É um Deus imutável, um Deus estável, um Deus fiel, um Deus perfeito. São atributos do Senhor. E por fim, é um Deus infinito. Significa que Ele está acima de qualquer grandeza que nós possamos imaginar. Um Deus que não tem início, um Deus que não tem fim. E esse Deus, ele não deve ser esquecido por nós. Juízes, capítulo 2, verso 10 e 11. Foi também congregada
a seus pais, toda aquela geração e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Eles esqueceram de Deus. Israel se esqueceu do Senhor e se tornou um desvio dentro da sua vida da adoração. E nós observamos, meus irmãos, a relação de culto e de adoração ao Senhor. Deus quer que de nós um culto vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o culto que Ele quer de cada um de nós. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós precisamos conhecer a Deus para cultuá-lo da maneira como Ele quer ser cultuado e da maneira como precisamos cultuá-lo. A falta de um correto conhecimento de Deus, meus irmãos, tem levado a esses equívocos que estão aí diante de nós no que diz respeito ao relacionamento com Deus e adoração. Quanto mais conhecermos a natureza de Deus, o caráter de Deus, melhor nós estaremos prestando culto a Ele. Esse é um texto do reverendo Heber Carlos de Campos, e extraído do seu livro Os Atributos de Deus. Ele fala sobre isso. Conhecer Deus é conhecer tudo aquilo que Ele nos revelou sobre si mesmo. E mostra que a adoração requer de nós santidade. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um culto realizado um pouco distante de nós daqui. E nesse culto a pessoa falava que ela gostava do tal do reteté, aquelas danças, aquelas coisas estranhas que acontecem nos cultos de algumas igrejas. E ele disse que ele é adepto do reteté, mas que reteté sem adoração não vale nada. É uma confusão enorme sobre uma coisa e outra que tem se apresentado por aí nesses momentos esdrúxulos dentro de grupos religiosos que estão espalhados por aí, país afora. Estão se criando formas para tentar satisfazer, meus irmãos, o desejo do próprio coração, com a justificativa de que é um ato de culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus escolhe a maneira que Ele quer ser cultuado. Nós não podemos deixar isso de lado. Ele faz, Ele dá a direção, Ele mostra como Ele quer que nós, afinal de contas, o adoremos. O culto em Israel, ele estava, meus irmãos, carregado de um vazio muito grande. O sacrifício era apresentado, mas, meus irmãos, um sacrifício que Deus não aceitava por causa exatamente do coração. E foi assim com Caim. Não, Deus não pode ser tratado de forma diferente do que Ele é. Deus é santo. E dentro dessa relação de santidade, nós não podemos fazer as coisas como nós entendemos, como queremos, como achamos que deve ser. Afinal de contas, estamos falando de Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Deus está exortando o povo do passado. E Ele diz que não aceita absolutamente relação de adoração quando o coração está dividido entre dois deuses. O Deus Todo-Poderoso e o Deus da nossa vontade e do nosso coração, do nosso querer.
onde fazemos as coisas da maneira como bem entendemos. Adoração ao Senhor. Deus disse, não é pela quantidade de atos religiosos, mas é pelo coração que a adoração se torna autêntica, sincera, verdadeira e piedosa. Que em Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Há um Criador, Deus. Eu quero saber quem fez a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor, o amor e a mim. Há um Criador, há um Criador, há um Criador, Deus, Deus, Deus. Vamos orar e encerrar o nosso estudo dessa manhã. Nosso Deus, nós precisamos conhecê-lo, Senhor, dentro das suas características, dos seus atributos. Conhecer o Deus que o Senhor é, para que prestemos culto de maneira como o Senhor quer de cada um de nós. Culto público, culto coletivo, dia de adoração individual, Senhor. Nos ajude para que possamos conhecê-lo dentro do que o Senhor mesmo revelou-se a nós. Grato, Senhor, pedimos a bênção sobre esse dia, sobre os irmãos recuperando-se da saúde, sobre o teu povo, Pai, que tem procurado conhecê-lo para te servir como o Senhor quer. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e envolva todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde a cada um, meus irmãos. Amém.
a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, 23. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele tem duas naturezas distintas. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, nem deixou de ser homem ao ascender ao céu como Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele veio ao mundo, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre o corpo os nossos pecados e morreu por nós, ressuscitando para a nossa justificação. Ele veio para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está entre os candeeiros e anda no meio de sua igreja. Ele está acima de nós para nos abençoar e estende suas mãos para nos carregar. Ele está ao nosso redor para nos proteger, à nossa frente para nos guiar e em nossa retaguarda para nos guardar. Ele escala a bondade, a misericórdia, irmãs gêmeas e protetoras onipotentes para nos acompanhar. Ele nos toma pela nossa mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Na jornada do berço à sepultura, jamais haverá um momento em que ele nos abandonará. Aqui ele está conosco e então nós estaremos com ele para sempre e sempre.